Queridos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um trimestre e nesse trimestre nós temos um grande desafio, falar do desafio da evangelização. Que você tenha uma excelente aula e que Deus possa te abençoar em mais uma pré-aula. Nós somos da EBP Info, Escola Bíblica de Professores, e mais um trimestre nós estaremos aqui falando e apresentando as pré-aulas para que você possa levar o melhor para a sua sala e, acima de tudo, para que você possa cumprir o ídolo do Senhor sobre a Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa te abençoar e tenha excelente aula. Queridos, a paz do Senhor, é com grande honra e grande prazer que estamos aqui para lecionar mais uma pré-aula. Hoje nós iremos falar sobre a pré-aula, a aula de número 4, que traz como título o trabalho e atributos do ganhador de almas. É uma aula muito interessante e alguns debates, alguns quebras de paradigmas que nós precisamos fazer e essa revista vai nos trazer para a honra e para a glória do Senhor. Nós sabemos que toda quebra de paradigma que nós estamos tendo é para que o reino cresça e para que as pessoas sejam edificadas. Quero iniciar mandando um grande abraço a todos os meus parceiros que curtem a nossa página, que entram e se inscrevem no nosso canal no YouTube. Você é participante conosco da Escola Dominical, a maior escola de todo o Brasil. Que Deus possa te abençoar, meus amigos pastores, presbíteros, evangelistas. E hoje nós vamos falar sobre evangelista. É um cargo muito interessante que nós devemos buscar. É um dom de Deus para as pessoas que têm na veia a vontade de fazer missão. Então, eu inicio essa aula falando sobre a lição número 4, o trabalho e atributo do ganhador de almas. Eu quero iniciar deixando para você a lição de bíblica, a leitura bíblica em classe, que está em Atos 8, de 26 ao 40. Não esqueça de dar uma rápida lida nessa lição e entender essa leitura bíblica em classe e leve para os seus alunos um conteúdo cheio de coisas novas, cheia de algo novo, uma aula cheia de didática, acima de tudo, uma aula cheia da presença de Deus. É o seu dever como professor jejuar e orar, ok, querido? Inicio mandando um grande abraço aos meus parceiros, amigos. Eu quero mandar um abraço ao pastor Daniel Felipe, da Assembleia de Deus, Oásis do Valparaíso de Goiás, terra longe. Quero mandar, lá em torno de Brasília, o Daniel está. Quero mandar um abraço ao Wilson Nascimento, ao presbítero Júnior. Quero mandar um abraço a Alciere Santiago de Jesus, ao Márcio Simões, em Vitória do Espírito Santo. Eu quero mandar um abraço ao diácono Miqueias Cândido. Quero mandar um abraço a Rita Moreira e ao Rivelino em Porto Seguro, Bahia. Terra maravilhosa. Eu estive lá, excelente. Nós vamos ler tópico a tópico, querido. E à medida que nós lemos o tópico, nós vamos parar para discuti-los. E principalmente para que você possa entendê-lo. Muita palavra em grega e principalmente quando se fala de evangelismo, tem muita coisa em grego. Pegue, cole, copie, leve para a sala, distribua para os alunos. Se possível, passe via celular, passe via e-mail ou passe via Bluetooth para os seus alunos. É bem rápido na sala de aula, para que você tenha uma interação de toda a classe. Se temos tecnologia, vamos usá-la em nosso favor. A introdução diz: ganhar almas é tarefa de todo discípulo de Cristo. Nesse sentido, você e eu somos evangelistas. Isso significa que tanto o pastor quanto as ovelhas têm o dever de anunciar a todos, em todo tempo e lugar, o evangelho que salva, liberta e redime plenamente o pecador. Todavia, não podemos esquecer o obreiro chamado por Deus e ordenado pela igreja para exercer o ministério evangelístico. Nesse caso específico, o evangelista não pode ser um ganhador de almas eventual, mas alguém que proclama o evangelho de forma concentrada, metódica e com objetivos bem definidos. Vejamos, pois, quem é o evangelista, esse obreiro tão essencial à expansão do reino de Deus. Querido, nessa introdução, entenda algo magnífico da parte de Deus para você, professor. Essa lição, ela precisa e ela tem que ser entendida pelos nossos alunos. É um cargo hiper, super importante na igreja, mas que de alguns tempos para cá tem sido equivocado e tem sido levado a, por que não dizer, de empurrão de barriga. E hoje nós vamos entender que esse cargo é muito importante na igreja. Nós vamos falar sobre evangelista. E é algo muito interessante. Então, nessa introdução, eu queria que você abrisse o texto de João 13, o versículo de número 1, que diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até
o fim. Por que desse texto? João é o discípulo e conhecido como apóstolo do amor. E nós vamos entender o porquê desse texto, João 13:1. Entenda que o sentimento de fé e amor, querido, que existe em todos nós, ele deve andar junto a um grande evangelista. Todo ser que nós chamamos hoje evangelizado, na cultura antiga se falava catequizado, até mesmo nos romanos, nos jesuítas, quando descobriram o Brasil, eles falam sobre a catequese. Então todo ser catequizado, nós falamos evangelizado, ele tem o sentimento de fé e amor. E principalmente agora no evangelista, esses dois termos, eles devem andar juntos a um grande evangelista. Então, sendo assim, nós precisamos entender que quem quer ganhar almas, ele traz consigo esses dois atributos que são irrevogáveis. Esses atributos são irrevogáveis em quem almeja ser missionário, em quem almeja o episcopado de missão, em quem almeja o episcopado de evangelista. Fé e amor deve ser o centro. Então o texto de João 13, o versículo número 1, diz que Jesus amou aqueles que estavam no mundo e os amou até o fim. Qual foi o fim de Cristo? Esta é a pergunta. Qual foi o fim? Qual foi o último estágio de Cristo na terra? O último estágio de Cristo foi a morte. Então nós precisamos entender que o fato de Jesus morrer de braços abertos, e isso chama a atenção muito nessa aula, e nos mostra que sempre houve e sempre haverá uma visão de união em Cristo. Eu falei isso numa outra aula que eu tive aqui na aula de número 1. Sempre haverá o que? Uma visão de união. Esse gesto é um gesto de alcance infinito. Ou seja, de infinito alcance. Por que eu estou falando isso? Porque esse gesto traz consigo acolhimento e principalmente ele une gentios e judeus. E acima de tudo, querido, há algo importante nessa introdução. O gesto de Jesus morrer de braços abertos, ele nos mostra, acima de tudo, os traços do Pai Adonai. Por que os traços de Deus? Porque em toda a criação, em todo o tempo, Jesus jamais parou para descansar. Jesus sempre quis unir o homem. Ele sempre quis estar presente com o homem. O homem, todavia, nós vamos ver isso, que tentou se separar de Jesus. Jesus, aqui Deus, no caso, nunca se separou do homem. Sempre houve o que nós chamamos de válvula de escape. E é isso que deve ficar bem claro nessa introdução. Ok, querido? O tópico de número 1 da revista, eu estou acompanhando pelo meu tablet aqui, no meu computador, diz, o tópico fala sobre evangelista ganhador de almas. Nesse tópico de número 1, você vai falar para a sua sala que o principal foco de uma igreja deve ser missões. Agora, por que o principal foco de uma igreja deve ser missões? Já parou para analisar e nós nunca nos perguntamos o porquê tem que ter missões, por que deve haver missões? Todo mundo dá uma resposta simples, porque nós precisamos continuar o trabalho. Não, querido, não é simples essa resposta. Essa resposta ela tem que ter algo didático e principalmente ela deve ter o que nós chamamos de ação na resposta. Por quê? Porque quando se fala em missões, nós estamos falando de almas e principalmente no quesito salvação. Por que salvação? Porque quando se fala de salvação, nós lembramos de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo, o Messias, o aguardado, o enviado de Deus e principalmente o almejado das nações. Todos os seres esperavam um Salvador. E os judeus esperam até hoje. Então o termo no original, que vai aparecer na palavra grega, na revista, diz eugelistes, significa literalmente um bom mensageiro. O termo eugelistes vai significar um bom mensageiro ou simplesmente evangelista. Há algo interessante aqui que ele não deve ser confundido com uma mera posição que se oculta no púlpito. Eu vou falar abertamente, eu me sinto envergonhado de ainda existir a patente na Assembleia de Deus que se começa em diácono, vai a presbítero, depois vai a evangelista, depois vai a pastor. Tem pessoas que nunca foi evangelista na vida, querido. Tem pessoas que nunca foi um presbítero na vida, não sabe nem o que é o cargo, fica sentado em cima de um púlpito sem fazer nada. E essa lição vai despertar muitas pessoas. Entenda que o termo evangelista no original vai significar aqui literalmente um bom mensageiro.
O chamado é específico. Só pode entrar no termo evangelista aquele que faz missão. Aquele que cuida dos estudos acadêmicos, aquele que cuida do discipulado, aquele que tem interesse em fazer missões nas ruas. Não é só um cargo, não é só uma posição, há algo muito mais profundo. Então não pode ficar somente em uma posição no púlpito. Nós devemos entender que essa pessoa ela deve amar a obra, principalmente ela deve ser avassaladora em ganhar almas para Jesus. Deve ter no coração o que nós chamamos de a chamada missionária, o queimar no coração pelo Espírito Santo por uma alma. Não é você olhar para uma pessoa embriagada, olhar para uma prostituta, olhar para quem quer que seja um drogado e enxergar nele um drogado. Não. É você olhar e enxergar uma alma que carece da salvação. É algo diferente. Há um texto célebre em Efésios 4, o versículo de número 11. Olha o que diz esse texto, Efésios 4, 11. Diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Entenda, querido, que este cargo aqui, ele é um dom, e como dom nós devemos buscá-lo, e essa busca, ela deve ter entendimento. Eu não posso buscar aquilo que eu não conheço. Existe um monte de pessoas buscando coisa que não conhecem. Eu quero um avião, eu quero um carro, mas eu não sei nem dirigir. Para quê? Tem pessoas, até hoje o meu tão sonhado cargo de evangelista não chegou. Querido, para que você vai ter um cargo de evangelista se você nunca saiu na rua para evangelizar? Isso deve ser remetido. Então, antes de nós buscarmos um dom, eu quero falar, eu quero traduzir línguas, eu quero entregar profecias. Como você vai entregar profecia se você é tímido? Deus tem que te arrastar na igreja para você entregar uma profecia? Que isso, querido? Entenda que antes de todas essas coisas nós devemos entender. E esse entendimento é para quê? É para que haja crescimento atual na igreja. Não é só para você sentar no púlpito e dizer assim, eu sou evangelista. É uma vergonha os cargos que nós estamos tendo na igreja hoje. Sentam na igreja e dizem, eu tenho um cargo de pastor, mas não colabora com nada, não vem na escola bíblica, não faz nada, querido. Então, cargo é cargo. Agora, chamada é diferente. Quem tem chamado nem sempre vai habitar em palácios, mas às vezes vai estar lá no deserto cuidando de ovelhas, onde ninguém vê, onde ninguém sabe, porque Deus o chamou e ele não espera de homens, mas ele espera do próprio Adonai. E isso deve ficar claro nesse tópico de número 1. Ok, querido? No tópico de número 2, a revista vai falar o evangelista do Antigo Testamento. Há algo muito interessante nesse tópico de número 2, que eu vou ter que contrariar algumas coisas que as pessoas estão falando por aí. Eu gosto de quebrar paradigmas, eu sou especialista em quebrar paradigmas. Por quê? Nós devemos contrariar as pessoas que pensam que a palavra evangelho, ela remete somente ao termo boa nova. Não. E boa nova, qualquer um pode falar, qualquer um pode... Não, querido, não é assim. Nós precisamos entender que o contrariar desse pensamento, a palavra boa nova, vai nos remeter antes de Cristo. Por que antes de Cristo? Porque ele é, no seu significado original, essa palavra Bezorá, que aparece nesse tópico, ele quer dizer anúncio de boas novas. O termo Bezorá, ele era no sentido militar. Ele não era no sentido de evangelho. Ele era no sentido militar. Agora, entenda isso aqui para que você possa levar para a sala de aula. Quando existia uma guerra entre dois reinos, sempre havia o quê? Um vencedor. Então, logo após a vitória, um único soldado, ele voltava ao rei antes do pilotão. Ele tinha o privilégio de vir antes do pilotão. Ele fazia o quê? Ele vinha anunciar a boa nova. Ou seja, ele anunciava a vitória ao rei. Ou a vitória do rei. Era isso que ele anunciava. Isso significava no original o termo Bezorá. Bezorá, então, significa a vitória do rei. É o anúncio que se fazia ao rei. E o rei falava com todo o seu reinado de que haveria e teve vitória no campo de batalha. Há algo interessante nisso, e nós vamos entender aqui agora, que você deve levar para a sua sala de aula, que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, do Filho de Deus, ele é anunciado aonde? Em Marcos 1. Marcos 1, o versículo de número... Olha que interessante, você vai entender por que eu estou falando sobre isso. O versículo de número 1, Marcos 1, olha o que diz o texto.
Entenda esse texto para você levar para a sala de aula. Diz assim, Marcos 1:1. Olha que interessante. Diz assim, conforme está escrito, Marcos 1:1, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí o 2 diz, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis que envio diante da tua face o mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Há algo magnífico nesse texto, querido. E é isso que nós devemos entender. É isso que nós precisamos levar para a nossa sala. Você pode reparar que no texto de Marcos 1 aparece o termo Evangelho de Cristo. Esse Evangelho de Cristo significa o anúncio da vitória de Cristo, o anúncio do reinado de Deus, o anúncio da vitória que virá de Deus sobre o pecado. Agora entenda, repare que onde está o incógnito, onde está a chave de quem é que era a vitória? E sobre quem era a vitória? A vitória era de quem? Do próprio Adonai. Agora, sobre quem qual era a verdade? A verdade era a palavra. Sobre quem ele estava reinando? Primeiro, ele reinava sobre o mundo. Segundo, ele vai reinar sobre o pecado. E terceiro, de todos os itens mais importantes que nós falamos aqui, ele iria reinar sobre a morte. Todos morreram e todos continuam mortos, mas somente ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando Marcos diz o princípio do Evangelho de Cristo, significa Bereshit. No original é primeiro, único, meio, fim. Início, meio e fim. No original está dizendo o princípio do Evangelho, o primeiro Evangelho de Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito pelo profeta Isaías, eis que envio diante de vós o mensageiro, o qual endireitará o caminho. Esse Evangelho, querido, nos traz a confirmação de que realmente ele veio anunciar o quê? O próprio reino do Pai, o reino de Adonai. Ele quem? Yeshua HaMashiach. Ele é o princípio de todas as coisas. Ok? O tópico de número 3, leve para a sua sala, que tem algo magnífico, fala sobre o evangelista em o Novo Testamento. Nesse tópico, você vai explicar, e ele vai falar um pouquinho sobre Filipe, você vai explicar que para escapar da perseguição em Jerusalém, o que fez Filipe? Filipe fugiu para Samaria. Em Samaria ele continua pregando. Há algo interessante que Filipe continua anunciando o Evangelho. Enquanto ele estava em Samaria, ele é conduzido pelo Espírito. Porque nós falamos assim, Filipe é conduzido pelo Espírito. As pessoas dizem, mas como que é ser conduzido pelo Espírito Santo? Querido, ser conduzido pelo Espírito Santo, pelo Ruach HaKodesh, é quando você sente a vontade de falar algo que não é de você. Às vezes você está num lugar onde você não conhece ninguém, onde você não compartilha pensamento com ninguém, mas te dá uma nítida vontade de falar de Jesus para alguém que chegou nesse ambiente. Então essa vontade é o que nós chamamos de Ruach HaKodesh. O Espírito Santo te conduziu a esse pensamento. Então agora você tem um privilégio de ser guiado por ele. Você vai falar de quem? Do próprio Adonai, do próprio Pai. Então Filipe agora ele é conduzido pelo Espírito Santo a falar a quem? A um funcionário que se encontrava a caminho de Jerusalém, em Gaza. Quem era? Era um que nós chamamos de eunuco. É interessante que esse funcionário, ele se converteu ao cristianismo antes de prosseguir o seu caminho à Etiópia. Ele se converte por quê? Porque Filipe passa a evangelizá-lo. Há algo magnífico nisso aqui. Depois disso aqui, Filipe sofre açoite em Cesareia. E por que Filipe evangeliza um eunuco? Filipe, ele traz algo a nosso entender que todos nós cristãos deveríamos refletir sobre isso. Há um texto célebre em Deuteronômios 23, o versículo de número 1, que diz assim, olha o que diz esse texto. Aquele a quem for trilhado os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Vou repetir o texto. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor.
Se você reparar, você vai ver que todo homem que era eunuco não poderia entrar na sinagoga. Era lei. Então Filipe quebra um protocolo e o Espírito Santo o guia a falar a um eunuco. E ele sobe no carro com o eunuco e ele assim, entende o que lê. Ele fala assim, como entenderei se não há quem me explique? Quando você analisa o texto, você vai ver que Filipe, ele quebra a tradição e ele leva a palavra a alguém que não tinha o privilégio de conhecê-la. O evangelho, no original, as boas novas, ele não é específico a um grupo, ele não é específico a um cidadão, somente aos ricos, não, somente aos pobres, não. Ele é para aquele que entende e o aceita como Salvador. Então Filipe entende primeiro que todos os discípulos que o eunuco também era digno de conhecer o evangelho. O eunuco também era digno de ter o reino de Yeshua. E logo a seguir, Filipe para o carro e ele diz, aí tem água, por que eu não posso ser batizado? Filipe o batiza e ele segue. Filipe agora é trasladado, é levado para outro lugar e ele permanece fiel. Querido, nós temos um grande problema na igreja atual. Qual é o problema, pastor Elias? O problema é que nós só evangelizamos as pessoas que nos convêm. Isso aqui, querido, deve ficar evidente que Filipe foi o primeiro a receber o título de evangelista após a ascensão de Yeshua. Atos, há um texto em Atos 21, o versículo de número 8, olha o que diz esse texto. Atos 21, versículo de número 8 diz, no dia seguinte partimos e fomos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. O termo evangelista é usado a Filipe após a ascensão de Cristo. Então isso nos mostra que havia em Filipe um coração evangelizador. Havia em Filipe um coração como o coração de quem? De Paulo, como o coração de Cristo, como o coração do próprio Deus. Por quê? Porque Filipe amava a alma, não era o exterior, mas sim o interior. Há algo interessante que Filipe, ele não se importa com a posição. Se ele olhasse para a posição, ele não deveria evangelizar o eunuco. Ele não poderia evangelizar o eunuco. Era lei dos judeus. Qualquer homem que tivesse os testículos trilhados ou cortados, ele não poderia fazer parte da assembleia. Mas Filipe, ele não se importa com a posição, ele não se importa com raça. Quem é evangelista não se importa com cor, não se importa com raça, nem tampouco se é judeu ou se é gentil. Você deve entender que existe uma diferença dos demais apóstolos, assim como Pedro e João, que nesse acontecimento, Pedro e João foi a Samaria para investigar se realmente os samaritanos tinham convertido a Cristo. Filipe estava espalhando o evangelho, enquanto muitos dos outros estavam caçando um tumulto para falar assim, vocês não são dignos de receber o evangelho. O evangelho é somente para judeus. E logo após nós vamos ver que Adonai aparece ao próprio Pedro, dizendo, mata e come Pedro. E Pedro disse, como eu matarei esses animais que é impuro? Ele diz, como é impuro aquilo que eu santifiquei e criei para mim? Nós precisamos entender que Jesus tem uma proximidade com o homem. E essa proximidade, esse relacionamento, não pode ser quebrado por nós. Nós somos criatura como qualquer outra pessoa. Mas Ele é Criador. E como Criador, Ele ama. Como Pai, Ele ama. E Ele quer nos aproximar. Essa lição ela deve quebrar o paradigma de que homossexuais não devem ser evangelizados. De que ladrões não devem ser evangelizados. Fala assim, pastor, ele está falando besteira aqui, querido. Besteira o quê? Tem pessoas que têm medo de subir na favela. Tem pessoas que têm vergonha de falar com a prostituta. Irmão, quebra esse paradigma agora. Irmã, quebra esse paradigma agora. É tempo de você voltar e se arrepender, querido. É tempo de reatarmos agora a amizade com o nosso próprio Deus através dessa lição. E o que vão pensar de mim? E daí? E o que pensaram de Jesus quando Jesus estava no poço? Lá no poço de Jacó conversando com a prostituta? E se fosse hoje, se você visse Jesus conversando com a prostituta, você não iria tê-lo como Salvador? Nós devemos rever o nosso conceito como evangelistas, como pastores e principalmente como professores. Quer dizer que se você tiver uma prostituta na sua sala, você não vai dar aula? Quer dizer, se você tiver um assaltante, um ladrão na sua aula, você não vai lecionar? Querido, cuidado com as mesmices. Nós somos um produto do meio em que vivemos.
E quando a coisa é delicadinha demais, você fica delicadinho. Cuidado com isso aí. Tópico número 4 vai falar sobre o evangelista na era da igreja cristã. Nesse tópico de número 4, você vai dizer para a sua sala que a igreja atual ela precisa entender e colaborar para o crescimento do chamado para quem é evangelista. Esse é um chamado muito difícil, querido. Nós, principalmente nós professores, nós precisamos colaborar para o crescimento dos evangelistas, para o chamado de evangelista que é tão difícil, querido. Entenda que nós estamos vendo na atualidade, o que nós estamos vendo são pastores que eles impedem o crescimento dos evangelistas. Eles matam os homens com um chamado brilhante. E é interessante que eles têm medo de perder posições diante da sociedade. E esse medo de perder posições diante da sociedade faz com que os evangelistas vão se diminuindo, eles vão acabando, eles vão tendo medo, eles criam pessoas forjadas com o seu próprio eu, não são pessoas que o próprio Deus forjou. Nós não temos mais evangelistas que se levantam e pregam a palavra com veemência, falam a verdade, vão para os morros, vão nas favelas, vão nos hospitais. São poucos os lugares que nós estamos vendo isso. A igreja está se acomodando. Então entenda que não é o fato de ganharmos almas, não é o fato de estarmos envolvidos e termos um culto onde 5, 6 almas convertem que nos faz evangelista, não. É o partir para a rua. É interessante que nós precisamos fazer missões. E isso deve partir de quem? Dos evangelistas. Isso deve partir de quem? Dos homens que Adonai chamou e que tem um chamado para fazer missões. Entenda isso aqui e leve para a sua sala. Grandes homens só surgem com o apoio de grandes pastores. Não no nome, mas na fé. Grandes homens só vão surgir com o apoio de grandes homens. Não no nome, mas na fé. Repare bem, se você analisar, os grandes nomes que nós temos hoje nasceram de igrejas pequenas, mas que tiveram um grande homem de fé apoiando. Porque nas grandes igrejas não crescem grandes homens, porque os grandes homens têm medo de sair da sua posição, têm medo de perder a sua cadeira, perder o seu trono. Ok, querido? O tópico de número 2 da revista vai falar sobre atributos de um evangelista. E algo me chamou, o subtópico vai falar sobre amor às almas. Algo me chamou a atenção. Nesse tópico, eu quero que você leve para a sua sala que, se nós reparamos bem o que está acontecendo no nosso meio, nós vamos ver que o atributo de um evangelista, ele deve ser a sua própria vida em si. A sua própria vida deve exalar evangelismo. Ok? Tudo bem até aqui? Ok. Agora, existe algo na igreja atual, querido, que não está sendo observado por muitos pastores. Até por nós líderes, professores. Por quê? Repare bem que se um evangelista precisa ter amor às almas, ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus, ok? Tudo bem. Ele precisa ter espiritualidade e, acima de tudo, ele precisa ter plena disponibilidade. São atributos de um evangelista. Agora, como pode um evangelista, um irmão que é evangelista, ter um trabalho secular? Já pararam para analisar? Se ele tem que ter um atributo desses aqui que chama atenção, que é disponibilidade, como pode ele trabalhar em outra coisa, em outro trabalho lá fora? Querido, nós precisamos entender que é o nosso dever formar grupos e disponibilizar recursos para que esses grupos cresçam e tragam e formem novos evangelistas. Não é só de nome que eu estou falando, mas de ação, querido. Por quê? Se nós estamos pensando em levantar evangelistas, nós temos que mantê-los. Então é o nosso dever fazer esses pequenos grupos e dar ensinamentos aos novos grupos do que é ser evangelista. A Assembleia de Deus não sabe o que é ter um evangelista. Ela não analisou e não parou para discutir esse termo evangelista. Nós precisamos entender que todo evangelista,
Ele sente em seu corpo a dor que Yeshua sentiu. Qual é essa dor? Qual é a dor que Paulo sentiu? A dor de olhar para uma alma e enxergar naquela alma a vontade de ser liberta. Jesus sentiu isso, Paulo sentiu isso. E acima de tudo, querido, ele tem o desejo de tomar o lugar daquela pessoa e o levar para o céu. No original, se não me falha a memória, é esplaçam somai, que significa compaixão. Jesus, quando ele curava uma pessoa, ele não só curava, ele se colocava no lugar daquela pessoa. O homem, 38 anos, abriu de um tanque. Por que ele pergunta, quer explicação? Porque primeiro ele vive a cena daquele homem. O cego de Jericó, que tantas outras pessoas, os 10 leprosos, há algo magnífico em Jesus. Jesus, ele sentia a dor do ser humano, porque ele é pai. Nós, pais, quando nosso filho sofre uma queda, nós sentimos a dor antes dele chorar. Assim é Jesus, querido. Assim é Deus. Repare bem que quando ele vai encontrar com Maria, ele já sabia que Lázaro estava morto. Por que Jesus então chora? Ele chora por sentir a dor da despedida de Marta ao seu irmão. É algo magnífico, querido. É algo que nós devemos viver no nosso cotidiano e entender que Jesus tomava o lugar. E assim deve ser o evangelista. Nós devemos levantar hoje uma geração que queira tomar o lugar do pecador e levá-lo para o céu. O tópico de número 2 vai falar sobre conhecimento da palavra de Deus. Nesse tópico, você vai falar que algo deve nos envolver nesse tópico. Algo deve nos tirar a paciência desse tópico. Principalmente, fitar os nossos olhos como Jesus fitou em Pedro. Por que eu estou falando isso? Porque o fato de sempre ouvirmos que todo obreiro deve manejar bem a palavra... onde está isso? 2 Timóteo. Nós ouvimos isso demais. 2 Timóteo fala sobre isso. 2 Timóteo 2, o versículo de número 15, olha o que diz esse texto. Todo mundo lê isso para a gente e fala assim, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Esse texto ele nos chama a atenção de que o ato de manejarmos bem a palavra de Deus é o nosso dever, ok? Mas na tradução original, na sua originalidade, é diferente. Na versão original diz, você deve manejar bem a sua vida. Na versão judaica diz isso. Na versão grega original diz, você deve manejar bem a sua vida. Por que ele fala, você deve manejar bem a sua vida, ou você deve andar conforme a palavra, em algumas versões originais dizem. Porque o andar nos mostra que quando nós andamos conforme a palavra de Adonai, essa palavra, ela entra em nosso ser e as outras pessoas são contagiadas através do nosso testemunho. Sabe por que eu estou falando isso? Porque de nada adianta você ser um excelente leitor, você ser um excelente estudante da Bíblia, se você não se adequar a ela. Quantas pessoas têm uma retórica perfeita, têm uma pregação eloquente, têm uma homilética e uma exegese perfeita, mas não têm uma vida no altar. Essas pessoas, quando elas sobem no púlpito, há mais possibilidade de pessoas desviarem do que alguém se converter. Porque quem conhece a vida dele não dá crédito à palavra de Deus. É um perigo, querido. Então entenda, o dever de um missionário, de um evangelista, na versão original de 2 Timóteo 2,15 é andar conforme a palavra. Manejá-la, ou seja, estar na palavra. Eu manejo a palavra com o meu testemunho. Eu manejo a palavra com tudo que eu faço no meu dia a dia, no meu lar, no meu trabalho. É manejar a palavra. Ok, querido? O tópico de número 3, o subtópico número 3 é falar espiritualidade plena. Pare a sua sala nesse tópico e reflita algo que deve ser colocado para todo aluno. Querido, entenda uma coisa, que o envolver do Ruach HaKodesh, aqui no original, o envolver do Espírito Santo, ele nos leva a ter ousadia em qualquer tempo. A revista fala sobre isso, que o evangelista
deve ser cheio do Espírito Santo. E eu vou colocar algo aqui para que você entenda. Que quando nós nos envolvemos com o Espírito Santo, nós temos ousadia em qualquer lugar, em qualquer tempo. Agora, o Espírito Santo, ele também nos capacita a amar o ser caído. Vou te fazer uma pergunta aqui. Pode alguém ser batizado com o Espírito Santo e não se importar com almas? Eu sempre me pergunto isso. Pode alguém ser batizado com o Espírito Santo e não pregar o Evangelho? Eu vejo tanta gente falando em mistério, eu vejo tanta gente chorando, pulando, um reteté, mas a vida dele saiu da igreja e acabou. Então há uma confusão aqui, querido. E é interessante que a revista diz que todo evangelista deve ser cheio do Espírito Santo. É um dever do evangelista. Que é isso, querido? Para com isso. Não vamos ser hipócritas, não. Isso é dever de todo cristão, não é só do evangelista, não. Quando nós falamos que o Juan Harcourt, o Espírito Santo, ele nos capacita a amar o ser caído, o ser esquecido, ele está nos levando a entender que nós amamos aquele ser que está caminhando rumo ao inferno. Quando nós olhamos para alguém drogado, nós enxergamos um inferno. Quando nós olhamos para alguma prostituta, nós enxergamos rumo ao inferno. E nós nos sentimos, nós nos sentimos como Jesus, como Paulo. Nós temos o dever de libertá-lo, o nosso dever. Se você não sente isso, querido, você tem que se converter. Você precisa voltar à essência do Evangelho. Não é dever aqui somente do evangelista, não é dever somente do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo faz o padrão, não é dever seu, é dever meu, é o nosso dever. Entenda que para que nós possamos espalhar as boas novas, nós devemos buscar sim o Espírito Santo, porque ele estreita o nosso relacionamento para com o Pai. Ele nos dá segurança de falar do Mestre. Há algo interessante que não é requisito de um evangelista ser batizado com o Espírito Santo. Não. Não é requisito. Por quê? Eu estou falando isso, eu vou quebrar o paradigma aqui da Assembleia de Deus agora. Não é dever do evangelista ser batizado com o Espírito Santo, não, querido. O dever de todo ser humano, de todo aquele que se converteu a Jesus, antes de ser batizado com o Espírito Santo, é amar o próximo como a si mesmo. Quer uma prova bíblica? João 13,34. Um texto magnífico. O texto de João, João 13, 34, 35, eu amo esse texto. João 13, 34, 35 diz assim, olha o que diz o texto. Diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiver de amor uns aos outros. Querido, nós devemos rever esse conceito. Nós devemos entender que antes dos discípulos serem batizados com o Espírito Santo, do Espírito Santo descer sobre eles, eles ainda estavam com Jesus, e Jesus disse, só conhecerão vocês quando vocês amarem uns aos outros. Agora me explica uma coisa, eu tenho aqui um dúbio pensamento. Eu acho que quem é batizado com o Espírito Santo não tem, vou ser franco aqui, ele não sente ódio no coração por outra pessoa, não. Porque é mandamento. Como pode a pessoa ser cheia do Espírito Santo, falar em mistério, cear na igreja, participar do corpo de Cristo e sentir ódio de outra pessoa? Como pode um evangelista subir num púlpito para pregar, se ele mesmo tem uma vida no altar e ele sente ódio de irmãos na igreja? É um questionamento que deve ser feito. Como eu vou lecionar na minha sala se eu sei que eu tenho pessoas na minha sala que eu sinto ódio por elas? Esse conceito aqui de evangelização, ele tem que começar em mim. Ele tem que começar no meu coração. Eu preciso regrar a minha alma. E esse regrar a minha alma todos os dias é dizer, Jesus é bom, Ele te conquistou. E você precisa conquistar outras pessoas. Você deve conquistar outras pessoas. É o seu dever conquistar outras pessoas. Ok, querido? O tópico de número 4 vai falar sobre disponibilidade. São 4 tópicos diferentes. E nesse tópico de disponibilidade, leve para sua sala que o verdadeiro evangelista não é aquele que evangeliza somente ruas, aquele que evangeliza becos, vielas, favelas, não. Mas é aquele que, acima de tudo,
ele é exemplo como um ganhador de almas em sua própria casa. Filipe, ele nos traz um exemplo de o que é ganhar almas. Não adianta você ser um excelente evangelista, você ser um excelente professor, mas só na sua sala de aula. Não adianta você ser um excelente pastor, mas só na sua igreja. Em casa você é um péssimo pai. Em casa você é um péssimo professor. E acima de tudo, em casa você é um péssimo marido. Essas pequenas coisas tiram de você a atitude de um grande homem de Deus. As pessoas te analisam pelo que você é dentro da sua casa, pelo comportamento que você tem na sua casa. E Filipe, ele nos traz um grande exemplo, nos mostrando que a família, ela deve estar envolvida em missões, assim como ele também estava, querido. Aqui é algo sobre Atos, capítulo 21, o versículo de número 8, diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Aí o 9 diz: tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Querido, olha o que diz o texto: tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. As filhas de Filipe acompanhavam o ministério. Tem pais que eles saem para a igreja e os filhos ficam espraguejando em casa. Querido, aonde foi a sua atitude de pai? Aonde foi a sua atitude de homem de Deus? E acima de tudo, aonde foi a sua atitude de homem? Esta é a pergunta. Tem mães que saem para evangelizar e as filhas estão nos becos da droga. Pastor, isso porque você está falando? Porque o senhor está falando isso? O senhor não sabe o que é viver isso? Como eu sei o que é viver isso, querido? Eu passei por isso. Eu sou liberto do mundo das drogas. Eu sou liberto que todos que conviviam comigo, todos os meus amigos praticavam. Então entenda, a palavra ela não volta vazia, não é só orar, é ter ação. Existe dia que você vai ter que sentar e falar não. Um não aos nossos filhos quer dizer: eu ainda te amo. Liberdade não é libertinagem. E as pessoas estão confundindo isso na igreja. Você está tendo libertinagem com seus filhos e não liberdade. Há algo muito diferente sobre isso. Ok? E nesse tópico deve ficar claro isso para a sua sala de aula. O tópico de número 3 da revista vai falar sobre o trabalho de um evangelista. E o subtópico fala proclamação do evangelho. Olha que interessante. Entenda que nesse tópico nós devemos falar para a nossa sala que a fidelidade de um ministério não está em nome. Por que você está falando isso, pastor Elias? Porque nós devemos entender que ele está no desempenhar de um trabalho excelente, dedicado em todo o tempo a Deus, em todo o tempo ao Senhor. Porque tem pessoas que começam um trabalho e param no meio. Quantos professores, e esse quesito evangelista, ele vai se encaixar aqui no professor, começam com a sala magnífica em janeiro, quando chega em julho, termina, ele para, não quer evangelizar, não quer continuar o trabalho na sala de aula, ele não quer continuar sendo professor, ele não quer continuar sendo presbítero, ele joga a carteirinha na mesa. Por quê? Ele não teve prosseguimento. Então o ministério não pode ser só de nome, querido. Ele deve continuar a dedicação em todo o tempo ao Senhor. O evangelista ele deve envolver e ele deve trazer à igreja formas novas de como ganhar almas. É o evangelista que tem que trazer essas novas formas. É o evangelista que tem que trazer os novos projetos. Esses projetos aqui, ele não deve trazer inovações com heresias. Não, pelo contrário, ele deve trazer inovações sem heresias. Ele deve desenvolver cruzadas, ele deve incentivar missões, ele deve prestar atenção em todo o processo de ganhar alma, em todo o processo de discipulado. Ele deve prestar atenção nos novos convertidos. E ele não deve esquecer de levantar em seu meio novos evangelistas. É dever do evangelista trazer consigo e principalmente fazer novos discípulos. Jesus deixou 12 discípulos. E esses discípulos evangelizaram o mundo. Até hoje se fala de Jesus. Por quê? Porque ele pegou 12 homens indoutos, 12 homens sem conhecimento nenhum do seu reino,
alastrou por todo mundo. E essa boa nova chegou até nós, chegou até você nesse instante. Então entenda, você é capaz de pegar uma pedra bruta, mas quando você se dispõe a lapidá-la, você vai trazer o melhor. Não começa a lapidar alguém e deixa pelo meio do caminho, não, querido. Ande 2 milhas. Se te pediu para andar uma, ande 2, diz a palavra. Se te pediu a túnica, dê também a capa. É isso que a Bíblia diz. Esse texto não é no literal para você tirar, não. Está dizendo que você deve ir até os últimos instantes com as pessoas. Você deve entender que não é fácil fazer um missionário. Você deve entender que não é fácil fazer um discípulo. É difícil. É muito difícil. O tópico de número 2 fala sobre apologia da fé cristã. Olha, o termo apologista significa defesa apaixonada de alguém ou algo, elogio e enaltecimento. Esse termo apologista ele deve ser colocado na sua sala e eu queria que você levantasse um aluno e dizesse assim: eu conheço fulano como apologista da fé cristã. Eu conheço fulano como apologista da fé cristã, porque sempre existe na nossa sala alguém que tem ênfase em defender o Evangelho. Esse termo significa defender apaixonadamente, significa enaltecer. Então entenda, não existe evangelista que não ame e que não conheça o seu mestre. Não existe. Evangelista que senta no púlpito, mas não sabe pregar, não sabe ganhar almas, não sabe sequer ter presença na sala de aula. Querido, entenda que o evangelista, ele é a essência de seu discurso. Ele pode não saber falar, mas quando ele pega no microfone, as pessoas sentem a presença de Deus e diz: ali tem um ganhador de alma, ali tem alguém que se preocupa com a alma, ali tem alguém que tem um joelho dobrado. Essa é a essência do que é ser apologista. Não precisa falar muita coisa, não precisa falar com eloquência, mas nós precisamos enxergar no evangelista. É alguém que ama a alma, é alguém que chora por alma, é alguém, quando nós fazemos um culto de missão, você vê ele no banco com um lenço, dizendo: salva almas este lugar, Senhor. Essa é a tese que nós estamos querendo levar para os nossos alunos. Então entenda, a exatidão dos pensamentos de um evangelista, ele é e deve estar e deve ser conquistar almas. Os evangelistas atuais, queridos, eles nos trazem vergonha. Por que eu estou falando isso? Eu não queria nem falar isso na sala de aula, mas eu vou ter que falar isso na sala de aula. Por quê? Eles não sentam para aprender, e quem não senta para aprender não pode ficar de pé para ensinar. Eles são péssimos frequentadores de escola bíblica dominical. Eles só chegam atrasados no culto. Eles nunca vão num culto de evangelismo. E eles ainda querem ter nome de evangelista. Querido, talvez eu esteja falando balela aqui, mas eu vivo isso, querido. Eu sou pastor. Eu vejo isso acontecendo no nosso meio. Tem nome de evangelista, mas nunca fizeram nada para o seio da igreja. Tem nome de pastores, mas nunca fizeram nada para desenvolver a obra de Adonai. É essa preocupação que nós temos que ter. Escute, Deus está te dando o privilégio de corrigir homens que se dizem evangelistas agora, de corrigir presbíteros agora, de corrigir diáconos agora. Essa revista está nos dando um privilégio de falar a verdade. Não tenha vergonha, não sinta vergonha de falar a verdade, não. Agora, você só pode falar a verdade quando você vive a verdade. Como você vai falar de alguém que chega atrasado do culto se você é o último a chegar? Como você vai falar de alguém que não vai à escola bíblica dominical se você também não vai? Eis a questão. Querido, quer ser exemplo? Quer ter exemplo? Seja exemplo. Ok? O tópico de número 3, do item 3, é falar sobre integração do novo convertido. Olha que interessante. Nesse tópico de número 3, fale para a sua sala o seguinte, que todo bom evangelista, ele entende que um de seus atributos é acompanhar e apoiar o discipulado dos novos convertidos. É um dever dele, querido.
Ele pode não ser pastor, ele não é pastor, ele não tem atributo de pastor, mas ele tem um atributo de acompanhar os novos discipulados, os novos convertidos. Do contrário, querido, o seu trabalho será em vão. Do que adianta ele falar de Cristo, evangelizar, ele pregar, arrastar multidões, mas não discipular? E o que adianta ele não acompanhar esse processo e depois tudo o que ele fez, todo o fruto gerado, não alcançar a exatidão de uma árvore? Porque primeiro a semente morre para assim crescer a árvore e dar frutos. Do que adiantou a semente morrer, mas não propagar o que nós chamamos de árvore? Não propagar o que nós chamamos de pequena raiz do Evangelho. Essa tese deve ser falada em sala de aula. Quando você evangeliza alguém, é o seu dever também cuidar para que ela continue dando fruto, para que a árvore comece a crescer, para que essa pequena planta se torne frondosa. É o nosso dever como pastor, é o nosso dever como evangelista, é o nosso dever como presbítero, é o nosso dever como professor. Esse é o nosso dever. Então, se ele fizer todo esse processo, mas não acompanhar, é em vão o seu trabalho. Pois tudo que ele fez vai por água abaixo, como nós falamos aqui em Minas Gerais. Vai cair por terra. Ele deve acompanhar até o batismo. Até o batismo, assim como Filipe fez. Assim como os demais apóstolos faziam. Assim como Paulo fazia. Ele estabelecia diretrizes e ele acompanhava as diretrizes. Entenda que não importa aonde essa alma vai estar. A discussão aqui que nós estamos falando para o evangelista não é placa. Não é doutrina A, B, C, não. O que nós estamos falando aqui é caminhar a alma até que esta conheça Cristo e que prossiga rumo ao céu. Quando você estabelece diretrizes e quando você ama a alma e acompanha o processo de salvação, querido, é magnífico quando ela chega no tanque batismal. Você como evangelista chora. Você como professor que acompanha. Querido, eu me sinto até emocionado de falar isso. É tão bom quando você convida alguém para ir ao culto, que ela se converte e você passa a acompanhar os primeiros passos e os discipulados e depois ela fala assim, eu quero batizar. É uma emoção tão grande quando alguém diz assim, eu quero batizar. Eu preciso batizar. E no dia do batismo, você tem que estar lá para ela ver que você é parte da vida espiritual dela. É o que nós chamamos pais na fé. Hoje nós esquecemos desse título, mas existe. Quantas pessoas se apoiam em você como professor? Quantas pessoas se apoiam em você como pastor? Você acha que nós não queremos pecar como pastores? Não. Querido, nós somos seres humanos. Nossa carne cogita todo dia o pecado. Hipocrisia se eu te falar que nós não temos raiz de... O que é isso, querido? Nós somos como você. Nós também pecamos. Mas existe um agravante aqui muito importante. Que quando nós vamos pecar, quando o pecado bate a nossa porta, nós paramos e dizemos, Senhor, o que vão pensar os meus alunos? O que vão pensar os meus discípulos? É assim que você deve pensar. A conclusão diz o seguinte, Filipe destacou-se como o maior evangelista da igreja primitiva. Evangelizando a Judéia, chegou a Samaria. Portanto, que todos nós façamos com excelência o trabalho de um evangelista. A responsabilidade é de todos. Então, proclamemos Cristo a tempo e fora de tempo. É o nosso dever. Nós temos o privilégio de continuar conquistando a nossa sala, de continuar discipulando. Eu sempre falo, nós precisamos ser discipulados todos os dias. Ninguém cria gado solto, ninguém cria ovelha solta. Pelo contrário, é necessário aprisco. Que a sua sala seja um aprisco, que a sua igreja seja um aprisco e que você tenha uma excelente aula. E a Shalom e até a próxima pré-aula.